Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Vamos à ministração de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 22 ao 36, que nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho, esse confiou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como eu disse aos irmãos, nós terminaremos a leitura desse capítulo 3 de João, mas que provavelmente voltaremos a falar dos versículos anteriores, contexto remoto, ou seja, o versículo 21 ao versículo 1 deste capítulo. E que vamos entrelaçar aqui essa abordagem, porque observe que o evangelista João, diferente de João o Batista, ele tem o intuito de escrever, como verdadeiramente já dissemos, defendendo a deidade de Jesus. E ele agora se utiliza de um outro documento, que é a informação dada por João Batista, o testemunho dado por João Batista. A gente sabe, já vimos mais adiante, que na verdade não fora Jesus quem batizava. A informação que trouxeram para João foi uma informação acrescida, foi uma informação diferente, foi uma informação errada. Isso acontece quando as pessoas passam a informação de umas para as outras. E mesmo tendo visto
uma coisa, comunicam outra diferente. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a gente já leu em outro texto da Bíblia que não era Jesus quem batizava, eram os discípulos quem batizavam na verdade. Não é? Mas vieram dizer a João Batista que era Jesus quem batizava. Não, foi Jesus. Quem batizava eram os discípulos. Mas João Batista diz aqui que Jesus, ele veio do céu. E por ele ter vindo do céu, ele é sobre todos. Versículo 31. E no final ele diz que aquele que vem do céu é sobre todos novamente. Ele diz: louvado seja o nome do Senhor. E João Batista, também nesse final aqui relatado por João, o evangelista, o apóstolo, ele fala exatamente dessa missão de Jesus, o Deus homem, o Deus em forma humana, de maneira tão uníssona, de maneira tão singular, de maneira tão única, enfatizando exatamente a unidade que havia. Agora preste atenção ao termo que eu estou usando aqui, unidade. Não que houvesse duas pessoas divinas, mas a projeção física do Deus Espírito através do Senhor Jesus, o Cristo, que João disse não era ele, João Batista, não era o Cristo, mas que foi enviado diante dele. Louvado seja Deus. E aí é quando João diz que aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aí quando você lê isso aqui e associa ao texto de Colossenses, quando Paulo escreve que em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome de Jesus. Esta correlação que você deve fazer da Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Louvado seja Deus. E aí, mais uma vez, João Evangelista dá uma ênfase no seu escrito, no seu Evangelho, sobre o fato de Jesus ser Deus, e agora ele se utiliza do testemunho de João o Batista. Não é uma simples percepção dele, de João o Evangelista, mas ele registra o que era testemunho de João Batista. E como já dissemos aos irmãos, a ideia da escritura deste evangelho foi para exatamente dizimar a uma heresia pregada por Cerinto lá na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, porque era questionada ali a pessoa, a deidade de Jesus. Eu recentemente li uma literatura de um segmento religioso, supostamente cristão, que eu estou querendo me lembrar agora o termo que usam com relação à pessoa de Jesus, porque há quem negue o fato de Jesus ser Deus. O jeovismo nega a deidade de Jesus. Os sabatistas até tinham um posicionamento teológico sobre isso, mas eu percebi, ouvindo já lideranças sabatistas, que resolveram adequar a sua teologia
a maioria das convenções evangélicas, e a maioria está errada, quando defende a teologia da Trindade, porque o lema é de que são 3 pessoas distintas. Então ainda há uma busca na maioria dos sabatistas sobre esta verdade do Emmanuel, do Deus em carne conosco. E infelizmente estacionaram em uma resposta não satisfatória. Os sabatistas, não é a Igreja Batista, são os sabatistas, pessoal que defende com unhas e dentes a guarda do sábado e coloca a guarda do sábado como uma condição sine qua non para se salvar, né? Esses são os sabatistas. E aí negam a deidade de Jesus, encaram Jesus, como eu disse na abordagem anterior a esta, como um simples profeta, como hoje existem os seus mentores, os seus pais religiosos e fundadores do sistema de crença que aderem. Como, já classificado como seitas, existe o mormonismo, o shintoísmo, o budismo, né? O espiritismo kardecista e outros sistemas de crença que têm os seus pais, que têm os seus idealizadores, e aí classificam Jesus nessa categoria de um fundador religioso, como infelizmente existe hoje nas igrejas evangélicas os papas evangélicos, né, os supostos donos da verdade. Tá uma coisa absurda. O grande problema é que querem se assimilar a Jesus e estão muito longe disso, misericórdia. Até porque Jesus, misericórdia, não tem nem como argumentar isso, é fora de cogitação, porque Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, porque Jesus é Deus. Jesus não foi pecador, não é pecador. E como é que a turma quer se igualar à pessoa de Jesus, no sentido de serem agora o Cristo do momento? João Batista, que é João Batista, de quem Jesus disse, não há homem nascido de mulher maior do que ele, revela aos seus discípulos que ele não era o Cristo. João Batista. E quem Jesus disse, nascido de mulher, não há homem maior do que ele. Louvado seja Deus. E João disse que ele não era o Cristo. Que dirá um pastor, um bispo, um apóstolo, um papa, um sei lá o que, das igrejas evangélicas. Está longe demais, irmão. Mas existem movimentos neopentecostais, produtos de um movimento herege lá no Canadá, que se nomeiam os profetas ou os cristos do momento. Por isso que se deve ter cuidado, irmão, com essa onda de que tem alguns pastores usando: eu sou profeta de Deus para a tua vida. Pelo amor de Deus, irmão, e colegas ministros que estiverem me ouvindo, pelo amor de Jesus Cristo, acordem e não usem esse tipo de coisa, não. Procurem falar a palavra de Deus, porque em falando a palavra de Deus, Deus lhes dará do seu espírito sem medida. Mas falem a palavra de Deus e deixe que os ouvintes, os seus espectadores, é quem diga que você é homem de Deus, que você é servo de Deus, que Deus tem lhe usado para abençoar suas vidas, mas não se nomeiem
Cristo não se nomeie Messias. Isso é uma blasfêmia terrível. Isso é uma blasfêmia terrível. Não caia nessa coisa, não. A gente volta a falar depois desse capítulo 3, porque as horas já mandam que paremos. Amém? Mas a gente volta a falar, claro, agora que estamos começando a ministrar sobre o Evangelho segundo escreveu São João, não é? Agora que estamos no capítulo 3, há muita coisa para argumentarmos, há muita coisa para ministrarmos, esclarecermos, trazermos luz aqui para os irmãos da Escritura Sagrada, para que os irmãos creiam como diz a Escritura, porque crendo como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do vosso interior. Amém? Rio de água viva, glória a Deus, fluirão dentro de vocês. Satisfação existencial, razão para viver e sentido na vida passa a ter todo aquele que crê em Jesus, como diz as Sagradas Escrituras. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.